Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é Helena do mundo do Steel Frame. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito bacana e até que vai ajudar muitas pessoas, porque várias pessoas cometem erros de montagem. Existem alguns erros de montagem no Steel Frame que são muito comuns e eu vou falar de algum deles hoje pra você. Primeiro erro que a gente tem é com relação à montagem da estrutura em si mesmo. Porque se você pensar, o Steel Frame é uma estrutura e ele precisa de parafusos estruturais. E tem muita gente que não usa os parafusos corretos. Aqui eu tenho pra vocês algum exemplo. A gente tem o parafuso lentilha, em que ele tem essa cabecinha aqui chatinha, com a ponta broca. Do mesmo jeito que existe também o lentilha, com a ponta agulha. A gente tem o parafuso sextavado, que ele tem essa cabeça hexagonal e com a ponta broca também. A gente tem um parafuso muito legal, que esse daqui eu desenvolvi junto a Scissor. Foi um parafuso especial, em que ele tem uma cabeça semi-lentilha, ele tem a ponta agulha para trabalhar nas peças de steel frame engenheiradas que já vêm furadas. Aqui atrás ele tem uma rosca e uma contra-rosca para no final dar um aperto muito legal na estrutura, que ajuda principalmente na parte de rangido. E na parte de trás aqui assim da cabecinha, você tem algumas ranhuras, que ajuda também a dar a pega no aço. Então esse parafuso aqui que a gente desenvolveu junto a Scissor, na verdade a gente pegou várias características de diferentes bons parafusos que existem no mercado, tanto nacional quanto internacional, e a gente botou num parafuso só. E sem falar que ele tem uma super proteção para galvanização contra ferrugem. Além do parafuso da estrutura, você tem que usar o parafuso correto. Você tem que entender que você tem que usar um desses 3 parafusos que eu te mostrei. Você não pode usar o parafuso de drywall, que é aquele pretinho. Você não pode usar o parafuso metal-metal, que é aquele capetinha que o pessoal chama do drywall. Você tem que usar um desses parafusos que eu te mostrei, porque eles são feitos para aguentar carregamentos. E só pra vocês terem noção, um parafuso ele pode aguentar até 250 quilos. Imagina um parafusinho desse aguentando 250 quilos. Foram feitos para receber carregamento, enquanto os outros não. E é muito comum as pessoas ficarem com preguiça de comprar o parafuso certo, falam que parafuso é parafuso e misturam os parafusos. Outro erro muito comum que a gente tem. Qual o parafuso que eu coloco a placa cimentícia? É esse aqui. É um parafuso prateadinho, ele tem essa cabecinha chatinha e ele é feito para ficar rentezinho a placa cimentícia, com a ponta broca. Existe essa pontinha broca com e sem asa. Existe o com asa também. Mas você tem que usar esse parafuso. Esse parafuso, ele tem resistência a intempéries, a água, chuva, sol. Ele não vai corroer. Se você usar o parafuso pretinho do drywall no lugar desse, daqui a um tempo ele vai estar enferrujando, vai estar corroendo e a sua placa vai cair. Então você não pode trocar os parafusos. Parafuso externo é uma coisa, parafuso interno é outra coisa. Então cuidado, o parafuso correto é esse, e até se você for usar mais de uma camada na sua parede externa, existe deles mais longo. Tem vários comprimentos de parafuso. Terceiro e último erro que a gente vai falar, que é muito comum. Hoje a gente tem aqui no Brasil como sistema de fechamento externo as placas cimentícias, principalmente. E tem vários tipos de placa cimentícia, de diversas marcas diferentes. A placa cimentícia, ela demanda um sistema de acabamento e sempre demandou um pouco mais complexo, juntas de dilatação, uma separação entre elas. Por quê? As placas, querendo ou não, elas têm uma certa absorção de água, elas têm um trabalho térmico, no calor elas crescem e no frio elas encolhem, então ela tem um coeficiente de dilatação. Então elas são placas que foram feitas para trabalharem de verdade. E o que acontece? Muitas pessoas não deixam a junta de dilatação entre as placas. E além disso, não fazem um sistema completo de acabamento. Aqui eu tenho um sistema completo de acabamento. O pessoal da Dry Leves é uma marca muito legal. Eles têm excelente marca, tanto para acabamento de drywall, né? A massa geral deles de acabamento é muito, muito boa, como para cimentícia. E o mais legal que eu gosto do sistema deles é que todo o sistema é elástico. Então você pode mexer na placa e o material trabalha junto. Ele foi feito para trabalhar. Todos os componentes são elásticos. Mas só vai funcionar direitinho se você fizer as etapas. E de verdade é meio chato, porque se você ver, você tem um primer, aí depois você passa o selante. Primeiro você bota a fita de 5, bota um pouco de massa. Depois você bota a fita de 10, bota mais massa. Aí depois, esse é o sistema da Dry Leves, você bota uma massa niveladora para depois pintar. Então você vê que são várias camadas. Então, nem todo mundo tem paciência de comprar todos os produtos, aplicar todos os produtos e fazer o procedimento correto. E esse que é o problema. A maioria das pessoas querem simplificar o procedimento. E, gente, se simplificar, vai acontecer o que acontece em quase todas as obras e que eu vejo muito. A fachada de cimentícias, às vezes em menos de um ano, começa a trincar toda. Porque a pessoa
pessoa durante a montagem não usou todas as camadas que precisa, não usou todos os materiais que precisa, ou então não deixou a junta de dilatação que precisa. E aí começa a descascar, começa a trincar, começa a soltar a textura. E isso não pode, é errado. Mas o que tem hoje em dia, né, que tá na moda, sem ser o de tradicional? Que tem muita gente que já conhece esse da fita telada de 5 de 10. Esse aqui é normal, tá? A princípio. A gente tem um sistema também que hoje tá na moda, tá? Eu falo que tá na moda. É o Base Coat. O Base Coat, como é que é? Você vai trabalhar de novo, precisa sempre, tá? Passar o primer e o selante na junta, ok? Isso você vai precisar sempre, tá? E aí, o que você vai fazer depois? Você vai trabalhar só com a fita de 10. Vocês conseguem ver aqui, ó, fita de 10 com a massa do próprio Base Coat, que Base Coat, na verdade, é o nome do sistema, tá? O pessoal chama a massa de Base Coat, mas Base Coat é o nome do sistema, de tela mais massa. Então, vocês vão passar a própria massa do Base Coat, e depois vocês vão passar uma tela, que é uma tela grandona, que o pessoal chama de tela de cobertura. Você vai passar isso em cima da superfície inteira, junto com a massa do Base Coat. Mais uma vez, existem diversos fabricantes de Base Coat, mas tem um problema que vocês têm que tomar cuidado no Base Coat. O Base Coat, ele pode ser vendido em massa pronta, ou como ele pode ser vendido em pó. Eu prefiro muito, e nas minhas obras eu uso quase sempre, tá? O que é massa pronta. Por quê? Quando vem em pó, as pessoas podem errar na dosagem de água, pode botar água de mais, água de menos. As pessoas podem não bater a massa direito. E tudo isso dá problema. E o Base Coat acaba depois ficando com micro fissuras. Então, esse é um problema que pode acontecer. Então, tem várias pessoas que acham que o Base Coat, o Base Coat é a salvação do mundo, nunca dá errado. Não, o Base Coat pode dar errado sim, se você não aplicar ele direito. Por exemplo, tem outro detalhe que é meio chato. Se você tiver com a superfície da fachada muito quente, se a placa cimentista estiver pegando o sol da tarde, aquele que esquenta a beça, cara, não é pra você fazer acabamento. Porque o que acontece? Você vai aplicar o Base Coat, ele vai secar muito rápido. E não vai dar tempo dele tratar, e não vai dar tempo dele fazer a cura do material direitinho do jeito que precisa. E vai acontecer dele ter várias microfissuras. Ou então ele ficar todo marcado. Então tem vários cuidados que você tem que tomar quando você for montar o steel frame e aplicar os sistemas em cima dele. Quer dizer, Helena, então é super difícil, nossa, não vou conseguir. Não, gente, é fácil. Tem modelo pra você seguir. Isso, sabe, tem na internet, tem passo a passo, tem manual, tem vídeo no YouTube do pessoal fazendo isso. O que não pode é vocês errarem. Os parafusos da estrutura, que foi o que eu mostrei no começo, errar o parafuso da cimentícia, que muita gente erra. Um parafuso que foi feito pra ficar internamente, ele não pode ficar externamente. O sistema de tratamento de juntas da placa da cimentícia, e que precisa deixar uma junta de dilatação, isso sempre. Não pode esquecer a junta de dilatação. Existem várias pessoas que acham que podem prender o steel frame na fundação, seja radier, seja cinta, seja baldrame, o que for, com bucho parafuso, ou pino e finca-pino, com aqueles tiros, que igual você usa no drywall. Cara, mas você não pode. Não pode. Não adianta você ter uma estrutura muito bem feita, não adianta você ter um radial muito bem feito, se você não conectar os dois. Aí vai ser de verdade aquela história dos 3 porquinhos que a casa voa. O que você precisa usar? Você precisa usar um chumbador. Aqui eu tenho um modelo com um chumbador. Esse aqui é meio exagerado, tá, gente? Ele é pra uma obra que a gente tá usando um carregamento de vento muito forte, um prédio muito alto. Então ele é um pouco exagerado. O que vai acontecer? Você vai furar o radier, você vai colocar o chumbador com a jaqueta na ponta. Aí tem essa outra pecinha daqui que é a jaqueta, tem a arruela, e aí depois você vai apertar a broca. Aí, isso daqui ele vai expandir no concreto e vai prender a sua estrutura no concreto. Aí sim não vai acontecer igual a casa dos 3 porquinhos que voa. Então não adianta você ter uma estrutura muito bem feita, muito bem projetada, se você não ancorar ela na fundação. Você precisa ancorar a sua estrutura na fundação. Isso é essencial e eu vejo muita gente não fazendo isso, porque acha que só bucho e parafuso dá certo. Não dá certo. Tudo bem, mais uma vez, esse é meio exagerado, esse é meio grande. Mas quem vai te dizer qual o tamanho, qual o espaçamento dos chumbadores vai ser o projetista de steel frame. Você tem que cobrar isso dele. Se ele não te passou, você pede. É importante, não chuta, tá bom? E esses são os principais erros que eu vejo por aí pelo mercado, que as pessoas fazem. Então fiquem atentos para vocês não cometerem esse erro. Se tiver mais algum erro que vocês acham importante eu falar e explicar, deixa um comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida que você não entendeu do que eu expliquei, também deixa aqui embaixo. Curta o vídeo, se inscreva no canal. E espero vocês, que daqui a pouco a gente vai ter Helena Responde. Gente, tá chegando a grande data. Eu tô precisando de mais pergunta, mais pergunta. Já tem muita, mas eu quero mais pra gente ter 1 hora de aula e eu só tirando dúvida de vocês, tá bom? Super beijo, tchau, tchau.